necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja na sua casa, que você possa desfrutar desse momento na sua casa, de maneira que você sinta a presença de Deus, o Espírito Santo agindo no teu coração, de maneira que o que nós vamos fazer aqui nessa noite, o louvor, a mensagem, a oração, possa ter efeito na sua vida. Então eu te convido a deixar o Espírito Santo trabalhar no seu coração neste momento. Que o Senhor te abençoe aí onde você está. Nós vamos fazer uma leitura inicial, que está em Salmos, Salmo de número 9, verso de número 1, 2 e depois verso de número 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor:
Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, cantarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos. Graças a Deus. É esse Deus que nós estamos aqui, é no nome dele que nós estamos aqui. É por ele que nós estamos aqui. Estamos aqui para louvá-lo, para exaltá-lo, para engrandecê-lo, de maneira que nós possamos cantar, orar e pensar sobre a palavra de Deus, a Bíblia, e que o Espírito Santo possa nos conduzir, que a gente possa sentir a presença de Deus e ser edificado pela palavra. Nós somos falhos e pecadores, mas o nosso Deus, ele é santo e perfeito, e por meio dele nós somos justificados e salvos. Vamos orar então neste momento para falarmos com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por este momento. Obrigado porque o Senhor tem estado conosco nos momentos da nossa vida. Obrigado porque o Senhor tem se feito presente nos momentos em que nós passamos, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. O nosso coração é um coração grato. O nosso sentimento é um sentimento de gratidão, porque reconhecemos que sem Ti nada somos, mas reconhecemos que o Senhor é perfeito, que o Senhor é amor, que o Senhor nos alcança, mesmo quando nós não merecemos. O Senhor nos busca, assim como aquela ovelha perdida, e nos traz de volta em segurança. Nós pedimos que o Senhor nesse momento esteja conosco, esteja conduzindo, esteja aprovando esse culto. Nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através do Teu Santo Espírito, que o Senhor possa me usar, que o Senhor possa falar à Tua igreja, meu Pai. Nós pedimos a Tua condução e pedimos que a Tua mão nos abençoe neste momento. Tem misericórdia porque somos falhos e nós pedimos que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus.
Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Seguindo então com o nosso culto, o culto ao nosso Deus, vamos pensar na mensagem agora e ver o que Deus tem para falar ao nosso coração por meio da meditação. Nós pedimos que o Espírito Santo, o mesmo que me conduziu a pensar e a ler aqui, possa estar nesse momento conduzindo você a entender e compreender também o que Ele tem a dizer. Nós vamos iniciar lendo Josué, capítulo de número 2, os versos de número 1 ao verso de número 10. Josué, capítulo 2, verso de 1 ao número 10, diz assim: De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: Andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: É verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançarei. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os esconderam entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá ao vals do Jordão. E havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Essa é a leitura que nós vamos ter como base para a nossa mensagem e para nós pensarmos. Nós temos então escrito, relatado aqui, um episódio, um diálogo entre uma mulher, e isso nos chama atenção. Essa declaração nos chama atenção. Primeiramente, por quem ela é feita. A declaração, por si só, já nos chama atenção, mas o fato de essa pessoa em especial estar fazendo essa declaração também é importante. Nós estamos falando de Raabe. Inicialmente, Raabe, uma mulher, já é um fato que nos chama atenção. Considerando o contexto daquela época, uma mulher não tinha muita voz, portanto, esse diálogo já é interessante por isso. Uma mulher falando. Segundo, uma prostituta também nos chama a atenção. Uma prostituta, mulher. E o terceiro ponto, ela era estrangeira. Uma mulher estrangeira, prostituta. Não tinha muita voz, não tinha muito o que dizer, o que dirá fazer. E essa declaração nos chama a atenção, justamente por quem foi dita e por seu conteúdo. Nós vemos no verso 10 que Raabe diz assim: Porque temos ouvido
temos ouvido. Raabe usa o plural, temos ouvido. Quem tinha ouvido? O que essas pessoas haviam ouvido? Quem estava ouvindo e o que elas estavam ouvindo? Vamos pensar sobre isso. Raabe fala, temos ouvido. Toda Jericó havia e estava ouvindo o que estava sendo dito. Todas as pessoas daquela cidade estavam ouvindo o que estava sendo dito. E o que estava sendo dito? Outro questionamento. O que estava sendo dito? Estava sendo dito que havia um povo chegando, o povo de Israel, uma nação, um povo que vinha nômade, caminhando pelo deserto. Era isso que estava sendo falado. Esse povo não vinha sozinho. Esse povo que estava acampando próximo não estava sozinho. Eles vinham com um Deus. E não um simples Deus como os deuses que eles conheciam, mas um Deus muito poderoso. Um Deus que abriu o Mar Vermelho, fez com que aquele povo nômade passasse pelo meio do Mar Vermelho com os pés secos. Era esse Deus que estava sendo falado para aquelas pessoas de Jericó. Elas estavam ouvindo que junto dessas pessoas vinha um Deus que fazia maná cair do céu, que alimentava e conduzia o seu povo no meio do deserto. Não era um simples Deus. Era um Deus que fazia com que o seu povo vencesse as guerras, vencesse as pelejas, as batalhas, mesmo não sendo um povo preparado para a guerra, mesmo não sendo um povo necessariamente preparado para lutar, um povo com armas específicas para isso, mas um povo que vencia, mas vencia pelo Deus que estava com eles. Era isso o que aquelas pessoas estavam ouvindo. Era isso que Raabe estava dizendo. Temos ouvido todas essas coisas e o quanto o Deus de vocês é maravilhoso, o quanto o Deus de vocês é grande. Temos ouvido. Todas as pessoas de Jericó estavam ouvindo. Todas as pessoas daquela cidade tiveram a oportunidade de ouvir sobre esse Deus que nós acabamos de falar. Todas as pessoas tiveram a mesma oportunidade. A história chegou para todos. Interessante que a palavra de Deus, a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir. E como nós dissemos até aqui, aquelas pessoas estavam ouvindo. Deus estava dando a oportunidade daquele povo, daquelas pessoas da cidade de Jericó, desenvolverem a fé. Afinal, elas estavam ouvindo. O Senhor estava dando a oportunidade para eles de desenvolverem a fé no único Deus. Porém, nem todos desenvolveram essa fé. Muitos ouviram, mas nem todos desenvolveram a fé. Trazendo para os nossos dias de hoje, Deus tem se apresentado a muitas pessoas. Deus tem se apresentado a nós. Nós temos ouvido falar de Deus em todos os lugares quase. O Senhor tem tido o seu nome proclamado. As pessoas, de fato, estão ouvindo sobre Deus. Mas a pergunta é, a fé está sendo desenvolvida pelo que estamos ouvindo? Nós estamos conseguindo desenvolver, aumentar e fortalecer a nossa fé pelo que estamos ouvindo? Lembrando, aquelas pessoas ouviram sobre Deus, mas muitas não desenvolveram a fé. Muitas não fortaleceram a sua fé. Muitas não deixaram com que a fé brotasse em seu coração. Ouviram sim, mas a fé não apareceu. As pessoas não têm assumido o posicionamento, uma postura diante do que têm ouvido. Assim como os habitantes de Jericó. Nos dias de hoje, temos ouvido de Deus, ouvido coisas da parte de Deus, mas não temos assumido a postura que a palavra de Deus nos pede. O nosso ouvido está atento, mas o nosso coração, por vezes, não está preparado e não está aberto para desenvolver essa fé. E assim aconteceu em Jericó. Todos ouviram, mas nem todos deixaram a fé brotar em seu coração. Uma pessoa foi diferente, uma pessoa teve uma atitude diferente das demais. E eu me refiro a Raabe. Como a gente pode observar no verso de número 9, ela diz: eu bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Nós vemos até então uma mulher que falava no plural, dizendo que nós temos ouvido. Todos nós temos ouvido. Agora ela diz: eu bem sei.
Isso revela o que estava no coração de Raabe. É como se Raabe dissesse: eu não sei dizer o que está no coração daquelas outras pessoas. Eu não sei dizer o que está no coração daqueles que estão ouvindo, mas eu sei dizer o que está no meu coração. E eu bem sei que o Senhor vos deu essa terra, ela falou aos espias. A fé foi implantada, ela produziu fé em seu coração. Ela deixou com que no seu coração brotasse a fé. Raabe foi além do ouvir. Todas as pessoas ouviram, mas Raabe foi além do ouvir. Ela deixou espaço aberto no seu coração para que o Espírito Santo pudesse enchê-lo com fé. E ela assume uma postura. A palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir. Mas a palavra de Deus também nos diz que a fé sem obras é morta. Então veja, nós ouvimos, temos fé, mas se essa fé parar simplesmente aqui, ela é morta. A palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta, portanto nós precisamos assumir postura e então realizar coisas. Precisamos, de certa forma, materializar a nossa fé, transformar a nossa fé em obras, boas ações. E Raabe não parou simplesmente na fé. Ela ouviu, teve fé e praticou a sua fé. Raabe converteu sua fé em obras quando abrigou os espias. Nós vemos que o rei mandou pessoas perseguirem e procurarem aqueles espias, e Raabe os protegeu. Protegeu aqueles que eram enviados de Josué, da parte de Deus. Raabe pôs a sua fé em prática, assumiu postura. Uma estrangeira assumiu postura, protegeu aqueles que eram servos de Deus e então exercitou a sua fé. Raabe converteu a sua fé em obras. Em troca disso, desse abrigo que ela deu aos espias, ela pede refúgio e salvação para sua casa e família. Quando Israel invadisse então a cidade de Jericó, ela faz, digamos, um acordo com aqueles espias. E os espias fazem algumas concessões para ela e dizem: deixe um cordão pendurado na janela que nós vamos invadir, e então isso vai ser o sinal de que a sua casa será preservada. Eles fizeram um acordo. Isso alegrou certamente o coração de Raabe, e ela trouxe então para dentro de sua casa seus familiares, afinal sua casa seria salvo. E nós vemos então um paralelo com o sangue de Cristo, aquele cordão pendurado. Tudo que está em Cristo tem salvação. Tudo que está fora de Cristo não tem salvação. Tudo que estava dentro da casa de Raabe tinha salvação. As pessoas que estavam dentro da casa de Raabe tinham salvação. As pessoas que estavam fora, ao redor, em Jericó, foram destruídas. Os espias fizeram esse acordo com a Raabe e então contaram a Josué sobre essa mulher que deu abrigo, que deu segurança para eles. E Josué concordou em manter o acordo e salvar aquela mulher juntamente com sua família. E pensando sobre a família de Raabe, certamente ela não tinha marido. A palavra de Deus não nos fala sobre isso nesse ponto da história. Mas certamente não, pensando sobre a ótica da profissão que ela tinha. Certamente não tinha filhos, isso atrapalharia, não teria como ela desenvolver o seu trabalho. Raabe provavelmente deveria ter seu pai, sua mãe, seus irmãos, e foram essas pessoas que ela resolveu salvar. Nós vemos então uma troca de valores. Uma mulher que até então não tinha valores familiares passa a se preocupar com sua casa. E no acordo, Josué prometeu cumpri-lo. Então, imaginem só o momento quando Josué chega juntamente com o exército próximo das muralhas de Jericó, e os espias que foram até a casa de Raabe e pediram que ela ficasse em casa, juntamente com o sinal do cordão. Imaginem só quando eles viram e entenderam que as muralhas seriam derrubadas, que os muros que cercavam Jericó seriam derrubados. Imaginem só, vamos pensar, eles haviam dito para que Raabe ficasse em casa. E onde ficava a casa de Raabe? A casa de Raabe estava em cima dos muros, justamente em cima dos muros. Então imagine só a cena e a aflição que aqueles homens espias devem ter ficado quando entenderam que as muralhas iriam cair. Eles pensaram, certamente, pedimos para Raabe ficar em casa. A casa dela fica no muro. Os muros vão cair. Logo, seria talvez até melhor a gente ir avisá-la para que ela
descesse do muro. Mas na verdade, Raabe já havia descido dos muros. Raabe já havia descido e saído de cima dos muros. Essa expressão é muito comum para nós, sair de cima do muro. Raabe já havia feito isso no campo espiritual. Raabe já havia se posicionado e escolhido de que lado ela estava no momento em que ela deu abrigo aos espiões de Josué, no momento em que ela declarou que ela sabia que aquela cidade era de Deus, que Deus daria aquela cidade na mão do povo. Raabe já havia descido dos muros espirituais e assumido uma postura que a colocava do lado de Deus. E aqui está um paralelo muito interessante e bonito. Quando nós nos posicionamos, digamos, no mundo espiritual, as coisas acontecem aqui. Quando nós assumimos a postura com relação às coisas de Deus, as coisas acontecem aqui. Quando nós assumimos o nosso firme posicionamento com relação à palavra de Deus, as coisas acontecem. Quando nós descemos os nossos muros espirituais e tiramos da frente todas aquelas coisas que podem nos impedir de servir a Deus, as coisas voltam e começam a acontecer aqui, no âmbito terreno. Então, pode ser que às vezes as coisas não estejam dando certo em sua vida, na minha vida. Pode ser que nós não estejamos vendo as coisas andarem, caminharem. Pode ser que pareça difícil, mais difícil do que talvez é. Pode ser que a gente ainda esteja em cima dos muros espirituais. Pode ser que nós ainda não tenhamos assumido a postura que Deus quer de nós. A postura de seguir os seus passos, de dizer que só Ele é Deus. Mas não simplesmente verbalizar isso, mas viver isso. Como eu disse, sair de cima dos muros espirituais. Vejamos então o restante da vida de Raabe. Ela foi salva do ataque de Israel a Jericó. Israel dominou a cidade de Jericó e sua casa foi salva. E Raabe, que até então não tinha perspectiva, não tinha, digamos, valores familiares, Raabe se casa. Raabe tem filho. E em Mateus capítulo 1, seu nome aparece na genealogia de Jesus. Olha só que coisa mais magnífica isso. Para Raabe, olha o tamanho da honra estar na genealogia de Jesus. Olha quão importante essa mulher foi. E vamos pensar, Deus quis que o nome dela estivesse ali simplesmente por ter uma mulher na lista, ou por ter uma estrangeira, ou por ter uma ex-prostituta na lista? Certamente que não. O nome dela está ali para nos mostrar que quando nós assumimos uma postura, quando nós saímos de cima dos muros, as coisas acontecem. E um passado que até então não tinha chance, não tinha salvação, um passado que até então era de destruição, assim como as outras pessoas de Jericó, foi um futuro de muita honra. Porque é uma honra fazer parte dessa genealogia e estar registrada. Imaginem só a honra para essa mulher. Imaginem. Então, nós podemos pensar, não importa como as coisas aconteceram até aqui, não importa como, ou o quão difícil, ou o quão feio foi as coisas até aqui. Não importa o quão pesado as coisas pareceram até aqui. Me refiro às coisas que nós fizemos. Não importa. Desde que nós assumamos uma postura e desçamos dos muros espirituais, aqueles que nos separam de servir com o coração ao nosso Deus e não simplesmente verbalizando. Não importa o que aconteceu, desde que haja um momento em que nós escolhamos descer dos muros e assumir essa postura que Raabe assumiu. Não importa. Não importa se o passado é de prostituição, se o passado é de morte, se o passado é de desonra e vergonha. O futuro, quando a postura é assumida, ele é mudado. Assim como de Raabe foi. Nós vimos, a mulher não tinha perspectiva, morava numa cidade onde a ordem era para que todos fossem destruídos. Uma pessoa que até então tinha feito coisas que não agradavam a Deus,
pertencia a uma nação que não honrava a Deus, um passado que não a levaria a lugar nenhum. Mas quando ela ouviu, quando ela teve fé, e quando ela converteu a sua fé em obras e serviu ao Deus de verdade, ela teve seu futuro totalmente transformado, a ponto de ser parte da genealogia de Jesus. Certamente o Senhor abençoou a vida dessa mulher, e certamente o Senhor quer abençoar a sua vida. O nosso Deus não é um Deus que quer o nosso mal, não, longe disso. Ele quer o nosso bem. A parte dele, ele já fez. Jesus se fez homem, morreu e assumiu o peso do meu e do seu pecado. O peso do pecado, aquele que nos afasta de Deus, aquele que nos leva à morte, ele assumiu por nós. De maneira que nós precisamos assumir agora postura diante dessa palavra e diante desse que se entregou por nós. Para concluirmos, hoje nós temos ouvido muito sobre esse mesmo Deus de Israel. Temos ouvido muito, principalmente nesse momento de pandemia, com as redes sociais, com o YouTube, com diversas outras plataformas. Nós temos ouvido muito sobre Deus, mas é preciso ir além e assumirmos uma posição diante do que temos ouvido. Certamente Deus quer mudar a sua vida e quer transformar o seu futuro. A parte dele ele já fez. Ele espera que você faça a sua. Continue ouvindo, fortaleça a sua fé e então converta tudo isso em obras que honrem e glorifiquem o nome do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Eu conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, ele é meu melhor amigo. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, ele é meu melhor amigo. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, ele é meu melhor amigo. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, ele é meu melhor amigo. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Nós agradecemos a Deus e também a sua presença, que o Senhor possa ter falado ao teu coração através da mensagem, através do louvor, que você possa se sentir abraçado por Deus. Se entregue a Ele. Nós te agradecemos e vamos encerrar no nome do nosso Senhor Jesus, mas antes nós vamos orar
pela sua vida e pelos pedidos de oração que Deus conhece. Vamos nos apresentar diante dele, então, em oração. Senhor, nosso Deus, obrigado por este culto, obrigado por este momento, obrigado porque sem o Senhor nada somos, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem se apresentado a nós todos os dias. O Senhor tem se apresentado aos nossos ouvidos, nós temos ouvido sobre Ti. O Senhor tem se apresentado aos nossos olhos, nós temos visto o Senhor agir com mão poderosa, ó Pai. Obrigado, Pai, porque os nossos lábios podem proclamar o Teu nome, assim como fizemos aqui nesse momento. Que o Senhor continue conosco, o Senhor continue nos abençoando, de maneira que a nossa semana e o nosso dia seja repleto de boas coisas, coisas vindas do Senhor, meu Pai. Nós te pedimos pelas pessoas que necessitam do teu cuidado especial, as pessoas que estão na lista de oração. Nós pedimos em favor dela, em favor do momento que elas passam, um momento delicado, que cada uma tem o seu e o Senhor conhece todos eles, ó Pai. Temos fé que o Senhor é poderoso e pode todas as coisas, ó Pai. Confiamos sim que o Senhor sabe o que é melhor, mas reconhecemos que o Senhor é poderoso para fazer. É nesse sentido que nós oramos, agradecidos pelo momento e pela vida. Em nome de Jesus, amém. Vamos então nos despedir com o nosso mote. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Deus te abençoe. Amém.